E fala galera, tudo bem com vocês? Guilherme Del Pino aqui, já peço que você chegue deixando o seu like. Hoje novamente o assunto aqui vai ser sobre escanteios, tá? Esse mercado aí que é um vilão para uma mocinha para outros, né? Muita gente gosta, muita gente não gosta desse mercado. Eu particularmente sou fã. E eu quero mostrar para vocês aqui, digamos, duas modalidades que existem dentro desse mercado, tá? A primeira modalidade eu já gravei um vídeo sobre ela, é escanteios por análise gráfica, tá? Eu sou defensor da ideia que você não precisa estar necessariamente assistindo o jogo para você identificar um cenário interessante para o mercado de escanteios. Muitas vezes a análise gráfica, a quantidade de ataques produzidos, ataques perigosos produzidos por um time, muitas vezes você só percebendo pelo faro mesmo, tá? Por exemplo, o Manchester City perdendo para um time menor dentro de casa. Muitas vezes só pelo cenário, pelo seu conhecimento, pelo seu feeling, você já consegue prever como que tá aquele jogo mesmo sem assistir. Isso pela análise gráfica, tá? Você consegue ver se os times estão produzindo escanteios. Eu lembro a vocês que sempre que for por análise gráfica, você tem que seguir exatamente um padrão pré-determinado. Por exemplo, eu vou deixar aqui em cima num card para vocês o vídeo que eu mostro como que eu avalio escanteio somente pela análise gráfica, tá? Vocês vão lá e vão conferir, vocês vão ver que eu tenho um padrão de entrada tanto no HT quanto no FT, beleza? Vocês vão ver que lá no HT eu preciso de pelo menos 2 escanteios de forma espaçada para cada time, ok? Eu preciso de alguns chutes a gols também. Tudo tá nesse vídeo aí que vocês, se você não assistiu, eu recomendo que você assista. Então, sempre que for pela análise gráfica, você deve criar um padrão de análise gráfica para você fazer a sua leitura e entrada no mercado. Agora também existe a outra modalidade que é ao vivo, tá? Ao vivo, quando você está assistindo o jogo, praticamente, ao meu ver, a análise gráfica ela não interfere tanto assim. E um exemplo disso que eu queria passar para vocês foi o jogo de ontem, tá? Que foi esse jogo aqui, ó, até deixei reservado. Esse aqui é o meu serviço de consultoria, tá? É o 5% Vencedores. É um serviço mais com maior número de clientes que nós temos atualmente no mercado e um dos mais baratos também. E essa aqui foi uma entrada que eu fiz ontem, ó. Eu peguei um over 6,5 cantos no jogo do Ceará, tá? Pegamos aí a 1,76 a cotação. O escanteio acabou vindo, tá? Quem fez o escanteio foi até o Ferroviário, nem foi o Ceará. Mas eu quero mostrar pra vocês o motivo que eu fiz essa entrada e eu vou tirar essa entrada como exemplo, mas existem várias outras entradas, tá? Se a gente buscar aqui, ó, vamos ver aqui no SofaScore. Jogo do Ceará. Vamos ver aqui. O jogo do Ceará aqui, ó, e Ferroviário. A gente vai ver aqui, ó, a quantidade de cartões amarelos que foram produzidos ao segundo tempo, tá? Esse jogo eu tava assistindo ao vivo, assisti o segundo tempo do jogo e eu vi cada cartão amarelo desse aqui. Cada cartão amarelo desses, tá? Ele envolvia pelo menos uns 2 a 3 minutos de paralisação no jogo, porque eram cartões amarelos que os jogadores não estavam aceitando os cartões. Quando o jogador vai lá e toma um amarelo, geralmente vira as costas e sai, o jogo não se amarra. Nesse caso do Ceará, o jogo se amarrou muito, tá? Foi um jogo muito pegado no segundo tempo. Nós tivemos aqui, ó, 1 pro Magno, 1 pro Madison, 1 pro Vinícius. Nós tivemos aqui 3, 4, 5, 6, 7 cartões amarelos somente no segundo tempo nesse jogo aqui, tá? E eu tava acompanhando e vendo que o jogo tava bem amarrado, tava um jogo faltoso, um jogo pegado. O Ceará até então tava perdendo, o Ceará só conseguiu marcar o seu gol de empate aos 88 minutos, tá? E o Ceará era favorito para esse jogo contra o Ferroviário. Não jogou essas coisas o jogo inteiro, tá? Foi um jogo que o Ceará não conseguiu produzir muito. Porém, quando chegou aqui nessa faixa dos 75, 76 minutos de jogo, eu comecei a ver um Ceará mais desesperado dentro de campo, tanto que não saíram tantos escanteios. Esse cenário aqui, ó, de over 6.5 escanteios, tá? Geralmente, se fosse por análise gráfica, eu não pegaria, porque são poucos escanteios produzidos no jogo. Então, por análise gráfica, no segundo tempo eu não pegaria. Eu pegaria um 6,5 ao primeiro tempo. Ao segundo tempo eu já acho pouco escanteio. Então, a análise gráfica, para mim, certamente descartaria, a não ser que os 6 escanteios que houveram foram todos ao segundo tempo. Aí seria interessante. Mas, por apenas análise gráfica, eu não entraria nesse escanteio. Mas como eu estava assistindo o jogo e eu vi que o Ceará, a partir dos 75 minutos de jogo, começou uma busca frenética atrás do gol.
coisa que o time não tinha feito no jogo inteiro, tá? O jogo inteiro estava morto, o Ceará perdendo oportunidades, e dos 75 minutos pra frente o Ceará começou a esquentar, começou a jogar muito pelas laterais, começou a buscar realmente de fato o gol. E eu já tinha percebido a quantidade de cartões que vinha tendo e a quantidade de paralisações e lesões que o jogo vinha tendo, ou seja, possivelmente aqui está um grande segredo para quem quer trabalhar em escanteios ao vivo, tá? Você precisa identificar, você precisa prever a quantidade de acréscimo que possivelmente tenha naquele jogo, tá? E esse jogo do Ceará foi um jogo claro pra mim isso, tá? Eu tava vendo o jogo truncado e eu falei, cara, pelo menos esse jogo aqui deve ter uns 5 minutos de acréscimo. 5 minutos é excelente pra quem quer entrar no mercado de escanteios ali no over limit, né? Só quem trabalha em escanteios sabe. Acabou que o juiz deu 6 minutos de acréscimo, mas o jogo só terminou nos 87,5, tá? Ou seja, teve mais 7 minutos e meio, terminou nos 97,5, tá? Teve mais 7 minutos e meio aí de jogo nesse jogo aqui do Ceará, ok? Então foi um jogo que pra mim tava bem claro e bem explícito. Poderia obviamente nem vir esse escanteio aqui pra gente, esse over 6,5, acabou que ele veio tranquilo, veio aos 92 minutos, como vocês podem ver por aqui, tá? E veio inclusive do Ferroviário. Mas o que eu quero mostrar pra vocês é o seguinte: quando você for fazer a leitura ao vivo do escanteios, a análise gráfica deixa de influenciar tanto assim, tá? Por quê? Porque a sua leitura ao vivo tem que estar bem aguçada. Você tem que estar conseguindo identificar se aquele time realmente, nos minutos finais, vai fazer o jogo esquentar, vai atrás daquele gol, sabe? O gol da vitória ou o gol de empate. Você tem que prever se o árbitro da partida vai realmente dar acréscimo para aquele jogo. Então, se você preferir, eu trabalho com tanto leitura gráfica quanto leitura ao vivo, tá? Eu faço as duas formas. Mas a leitura ao vivo eu acho um pouco mais delicada do que a gráfica, porque a gráfica existe aquele padrãozinho, quando você identificar você entra. A leitura ao vivo nem sempre. Às vezes eu já peguei jogos que o jogo tinha saído 2 escanteios, aos 87 minutos eu entrei no over 2,5. Pela análise gráfica eu nunca teria entrado nesse jogo, mas pela leitura ao vivo eu tava vendo o time buscando resultado, eu tava vendo o time começando a se abrir pro jogo, enfim. Lá no finalzinho eu vi que o árbitro daria um volume bom de acréscimo. Pra mim já ficou interessante entrar naquele over 2,5, mas por análise gráfica jamais entraria. Então nós temos esses dois tipos aqui de escanteios, tá? Por análise gráfica e escanteios ao vivo. A recomendação desse vídeo aqui é: sempre que você for fazer ao vivo, tá? Tenha uma boa leitura do jogo. Avalie se realmente o time tem um potencial, se o time não tá cansado, tá? Avalie se o outro time, que embora não seja favorito, mas está ganhando aquela partida, avalie se aquele time não tem condições de fazer uma cera, ficar tocando pro goleiro, goleiro pro zagueiro, zagueiro pro lateral, lateral volta pro zagueiro, volta pro goleiro. Avalie se aquele time não tá fazendo isso, tá? Então, a leitura ao vivo ela é mais delicada por conta disso. Você tem que entender um pouco de formação tática, um pouco da estratégia, um pouco dos times também para conhecer o poderio ofensivo, dos jogadores também, para você saber o nível de cansaço que eles estão no final do jogo. Então nós temos esses dois tipos de leitura, tá? A gráfica e ao vivo, e é sobre isso que eu queria trazer para vocês aqui nesse vídeo, tá? Sempre que forem fazer uma leitura gráfica, lembrem-se do padrão. Lembrem-se do padrão. Eu tenho um vídeo sobre isso, como eu falei para vocês, e lá vocês vão ver o padrão certinho para você ver o gráfico e você encaixar na sua bet. E o escanteio ao vivo, tá? Aí você não precisa desse padrão gráfico, você precisa de uma leitura aguçada ao vivo. Beleza, galera? É isso aí. Muito obrigado por mais esse vídeo. Se você curtiu essa aula, essa mini aula aqui, né? Foi uma coisa bem mais rápida aqui pra vocês, mas é só pra trazer essa diferença de ao vivo e de análise gráfica nos jogos aí, ok? Nós temos o serviço, caso você queira participar, o telefone tá aqui na descrição desse vídeo. Vamos lucrar junto com a gente aqui.